É verdade. Não, eu podia parar por aqui. As aberturas já foram mais que suficientes, né? Louvado seja Deus por vocês. Queridos, estamos estudando os atributos de Deus e semana passada nós estudamos sobre A paternidade e a ira. a paternidade e a ira. Semana retrasada? Arthur, cadê? Não. Semana passada, retrasada? Verdade e justiça. E hoje vamos estudar sobre o amor. O amor de Deus. Eu estava abrindo, antes de nós começarmos, eu estava abrindo um diálogo com o Arthur agora há pouco sobre o amor. E nós estávamos, imaginei, eu e Arthur conversando sobre amor, no meio da rua. É o amor, né? É o amor, né? E aí, a conversa foi muito interessante, porque eu estava falando para ele sobre como falar, eu acho que eu já dividi essa questão com o Marcos. Como falamos para o mundo, como é que a gente fala com a mente no mundo, como é que fala assim para o mundo que eles têm um problema de mente, de um problema filosófico de pensamento. Por exemplo, qual amor você espera receber, o de Judas ou de Jesus? Escolhe. Mas nós oferecemos o de Judas, cobrando o de Jesus. É como se todos nós, ao amarmos, esperássemos que nos amássemos, que fôssemos amados como Jesus nos amou. A gente quer que a pessoa que nos ame morra por nós, sofra tudo, mesmo que a gente fale uma besteira, ela nos perdoe. A gente espera o amor de Jesus, mas a gente oferta Judas. E isso é um problema. É um problema filosófico, né, Marco? Porque, peraí, se você está ofertando esse amor interesseiro, logo não deveria haver no seu coração expectativa nenhuma por um amor que fosse além do amor interesseiro. Tipo assim, eu sou um cara interesseiro, eu amo, aí você me faz uma coisa, eu já sinto um pouquinho, faz 2, faz 10, o cara traiu a esposa, eu quero separar, mas ele, ele jamais espera que ela traia ele, mas se ele trair, ele espera ser perdoado. Então essa é a questão. Temos um problema aqui dentro, que é uma expectativa de um amor muito maior do que aquele que somos capazes de dar para as pessoas. Por isso, ao falar de amor, né, e a gente poderia falar de amor aqui, de vários tipos de amores, aí eros, não sei o que, o amor de Deus. O que é o amor de Deus? Aí na folha de vocês tem aí, esse texto do A.W. Pink, as escrituras nos dizem 3 coisas a respeito da natureza de Deus. Primeira, pode completar. Deus é Espírito. João 4,24. No grego não há artigo indefinido. Deus não é um Espírito. É sumamente repreensível, pois o coloca na mesma classificação de outros seres. Deus é Espírito, no sentido mais elevado. Como é Espírito, é incorpóreo, não tem substância visível. Tivesse Deus um corpo tangível, não seria onipresente, estaria limitado a um lugar. Sendo Espírito, ele enche os céus e a terra. Segunda, complete. Deus é luz, o que é oposto às trevas. Nas Escrituras, as trevas representam o pecado, o mal, a morte. A luz representa a santidade, a bondade, a vida. Deus é luz, significa que ele é a soma de todas essas excelências. Não significa que Deus brilha, tá? Não significa que Deus brilha, tá? Deus não é um vagalume, né? Deus não é Deus, Deus é um sol. Não é isso. Não. Deus não brilha no sentido que você espera que uma luz como a... Não, Deus é luz na totalidade de todas essas excelências. Beleza. Terceira, essa daí é o nosso estudo hoje. Deus é amor. 1 João 4,8. Vamos abrir. Quem abrir primeiro pode ler. Pedro. Vai, Yasmin. A Yasmin conseguiu. Dá um parabéns pra ela. Parabéns. Resta saber qual delas. Qual, Yasmin? 1 João 4,8. Eu vou pedir que você possa ler o 4, 7, 8 e 9. Tudo bem? 4, 7, 8 e 9. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Pode ler o 10. Nisto consiste o amor.
Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vamos parar sobre esse texto que ele é muito profundo. A primeira afirmação do verso 7 diz que o amor, dá uma olhada, procede de Deus. Significa que ele é fonte do amor. Em que sentido? De que ninguém que propriamente pode vir a amar alguém o consegue fazer sem que esse amor seja enviado de Deus para essa pessoa. Tenso, hein? Ó o mistério aí, hein? Esse microfone não me ama. Peraí. Ou seja, quando a gente pensa em amor, em termos de amar alguém, só é possível se ele vier do alto. Aí você vai falar assim, não, mas meu tio ama minha tia, mas meu irmão, e eles não são cristãos. Vai vir o conceito de amor aqui. Então espere antes de julgar, pensar que seu tio ama sua tia, que você ama seu cachorro. Espera o conceito de amor no verso 10. Então o amor vem de Deus, ele procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha que consequência lógica. O amor vem de Deus. Quem ama, nasceu de novo. E é nascido de novo porque nasceu de Deus. E Deus é amor. São consequências que se concadenam. O verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aí está dizendo o seguinte, que Deus não tem amor. Que Deus não faz no sentido de produção. Deus é. Deus, a natureza de Deus, ou seja, tudo aquilo que consiste o ser de Deus, é repleto, pleno, preenchido de amor. Há amor na justiça, há amor na verdade, há amor na bondade, há amor na paternidade. Todos os atributos de Deus, e eu não vou dizer que os outros também não se mutuamente compartilham, mas estamos falando de amor. Tudo que vem de Deus vem com amor. Então posso pensar que a disciplina de Deus é amorosa. Eu posso pensar que quando Deus fala sobre verdade, quando Ele quer que você entenda um conceito acerca da verdade, esse conceito é repleto de amor. Quando Deus cria o mundo, sabe? No princípio Deus criou os céus e a terra. Tem amor ali. É como se a obra de Deus, cada molécula, cada centelha no universo, cada foguinho, cada plantinha, cada flor, foi feito plenamente cobertos de amor. Um ato criativo amoroso. Então o amor emana de Deus e tudo aquilo que Deus criou é repleto do amor de Deus. Isso não quer dizer que essas coisas vão nos amar, mas quer dizer que Deus, quando as fez completamente cheio de amor. Isso é maravilhoso. Quando eu olho para a terra e vejo a beleza da terra e a grandeza, eu vejo os mares, eu acho que é por isso, talvez aqui a gente possa contemplar nisso. Você já observou, já teve essa oportunidade de pairar sobre algo e observar detalhes? Eu estava fazendo isso numa flor. E eu estava vendo que numa flor, uma flor de abóbora, tá? Tem um abobralzinho lá no fundo do meu quintal. Eu plantei umas abóboras, plantei... Oi? O que foi? Eu plantei capim-limão, abóbora, taioba, couve, rúcula. A Elisa comeu a rúcula toda. Você gosta de taioba? É gostoso. E cebolinha. Quando é a próxima capina? Tomate não pé. Oi? Tem lá na capina agora. Tem muita coisa pra capinar. Mas enfim, quando eu olhei a flor da abóbora, eu falei que linda, amarela, enorme assim. Aí eu fui olhando e ela tinha tons de branco permeando com amarelo, o amarelo sumindo, um amarelo fininho, um amarelo perdendo o amarelo, se tornando branco, e lá dentro um verde. Eu falei, Jesus, que coisa complexa, linda, profunda. E se você for olhar para cada pedacinho, se você for olhar para o genoma humano, se você for olhar para... Passa a mão na pedrinha, na areia, você vai ver aqueles brilhinhos da praia, aquela coisa assim que você passa a mão, aí vem a água e ela retoma aquele fluxo. É absurdo! Não pode ter sido feito de qualquer maneira. É amoroso, né? Seria muito isso, eu te zoasse. Pode zoar, se você acha que cabe, né? Não. Agora tem que falar. Agora vai. Onde chegamos? O ser humano foi feito da mesma forma. Um Deus amoroso pensou de forma plena sobre cada um de nós. Se você quiser pensar ou rir sobre isso,
eu estava olhando hoje o meu polegar e ao pensar de que ninguém tem uma digital diferente da outra, eu fiquei pensando em todos os seres humanos que já existiram nessa face da Terra, em todos que ainda vão existir, em todos os fetos que nasceram e se viessem à vida, mesmo abortados, se viessem à vida, viriam com uma digital diferente. Eu fico pensando em quanto amor é necessário para tornar seres humanos tão singulares, para não repetir na espécie sequer, nenhum gêmeo é repetido. É preciso de muito amor para pensar em um ato criativo como esse. Ah, André, eu acho que você está exagerando. Bom, meus queridos, eu faço provas para a escola. E quando eu começo a fazer muitas provas, eu começo a ficar de saco cheio de fazer prova. Quando eu começo a fazer coisas repetidamente, eu me enjoo delas. Quando eu começo, por exemplo, eu gostava de desenhar quando eu era criança. E eu desenhava. Eu me lembro que o 25º desenho já saía meio chateado, porque eu já tinha desenhado muito naquele dia, eu tava... Sabe? Então eu olhava pro primeiro, pega às vezes um caderno, você começa a copiar do quadro, o professor passou no quadro, e você começa a copiar, você tenta fazer a letra mais gentil do mundo, quando chega no final você já tá nem aí. Então eu fico pensando, Deus é precioso de tantas formas, dentre elas Ele cria e Ele não perde a qualidade da sua criação, do começo ao fim dela, porque Ele ama e tudo que Ele faz é repleto de amor, grandeza e perfeição. Eu acho que quando falamos de amor de Deus, temos que falar também no modo amoroso com que Ele fez a criação. Verso 9: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Primeiro ponto, de Deus procede o amor. Segundo ponto, só pode desfrutá-lo quem nasce em Deus, quem nascer no caminho de Deus, quem nascer novamente. O nascido de novo desfruta do amor de Deus. Aí tem mais um porém aqui, só dá para viver se for nele. É o famoso dele, por ele, para ele são todas as coisas. Né? E aí o verso 10 diz, e caso você tenha dúvida, o verso 10 diz um conceito. Isso é um conceito, uma conceituação. Qual é? Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, substituição, ou seja, substituidor pelos nossos pecados. Então o amor consiste em um ato sacrificial onde eu retiro de mim a perspectiva de centro existencial e coloco você. O amor consiste em que eu já não vivo mais para você. Em Cristo, porque é nele. Olha que coisa terrivelmente profunda. Enquanto aquilo que estamos esperando ouvir acerca de amor fora por aí é um amor onde eu te faço um abraço, um carinho, te dou um presente, estou presente na tua festa de aniversário, o amor no conceito cristão, no verso 10 que você acabou de ler, ele não consiste em coisas que se fazem meramente e param-se de fazer. Ele consiste em uma substituição no conceito de vida. Eu vivo pela Yasmin, pelo João, nele, eu vivo por ela, e já não vivo mais eu. Não é sobre mim. Não é sobre a minha escolha profissional. Não é sobre a minha escolha em nenhum aspecto. É sobre ela. É sobre ele. Isso é terrivelmente grande. Isso leva uma vida para se aprender e não vai se aprender. Você passa a vida a viver. Se tivéssemos 100 vidas enquanto corpo pecaminoso, todas elas seriam gastas e ainda não alcançaríamos a plenitude do amor de Deus. Porque não somos deuses. Isso é grande, irmãos. Deveria realmente merecer uma reflexão mais profunda nas nossas vidas. Nós pensamos estar amando os irmãos quando aturamos eles. Só que a pergunta seria, aturamos agora ou aturamos todos sempre? A pergunta seria, você perdoou agora ou perdoa sempre? A pergunta seria, sim, você tem um irmão chato, você tem um irmão mentiroso, você tem um irmão que tem uma queda por algo que é complicado de suportar. Você o perdoa agora ou você o perdoa sempre? 7 ou 70 vezes 7? Como é que funciona o conceito de amor no meu e no seu coração? Porque se o conceito de amor é o conceito de 1 Coríntios 13, o amor jamais acaba. Eu posso pensar, eu e vocês aqui, a gente pode pensar junto aqui, que ao se tratar desse texto aqui, estamos falando de algo que às vezes nem começa a ser refletido por nós.
Porque tratamos o amor no modo fazer, né? Apertamos o botão do modo fazer, né? Eu vou lá, eu vou aturar. Ai, meu Deus, só por ti, hein, Senhor, que eu vou aturar aquela pessoa. E aí eu vou lá, botar aspas, eu aturo aquela pessoa em termos de praticar uma boa ação. Parece uma velhinha sendo atravessada num sinal, parece alguém que foi fazer uma boa ação numa... Não tá entendendo onde eu quero chegar? O amor não consiste num ato isolado. O amor consiste em uma atitude tomada ante a vida. O amor consiste em uma atitude de renúncia, de abnegação contínua. Amém, irmãos? André, lembrou o próprio amor do pai do pródigo. Não teve um retorno do filho pródigo. Não teve algo que ele podia oferecer. E o pai foi lá e amou, independente de como ele estava. Sim. O pai se oferece. Sim, eu fico pensando, nós aqui caminhamos com Cristo. Aí daqui a 20 anos a gente tem progredido, de repente nossa teologia melhorou, nós estamos mais pacientes, né? E a gente pode achar arrogante e idiotamente o que é. Agora eu já cheguei. Estou aqui já, gente, não tem como melhorar mais. Isso aqui, sobre o que a Bíblia está dizendo, isso é para a vida toda. E só vamos alcançar de fato a plenitude nesse entendimento quando glorificado, porque enquanto corpo pecaminoso é pauleira até o final. E a gente sempre vai querer abrir mão desse conceito de amor divino para ficar com o amor humano. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu ia comentar sobre a questão de como Deus, ele próprio, o amor dele não é egoísta, no sentido de ele próprio pensar só nele. Pensou também em nós. Porque o amor, ele visa o próximo. Então, esse conceito que Deus só pensa nele, em relação à salvação, não é, digamos assim, precisamente correto, né? Se a gente analisar a natureza do amor, ele tem mais a ver com o outro do que com você mesmo. Sim. Né? Então, quando Deus se sacrifica por nós, ele expressa a sua essência. Sim. E ele fala aqui, você está falando sobre uma questão de conceito, ele fala, nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus. Então, em que consiste eu amar a Morgana? Não em que ela tenha feito algo para merecer tal amor. Já começa aí, é como assim, eu amo o César, amém, mas o César não fez nada que pudesse contemplar aquilo que eu vou fazer por ele, aquilo que eu vou ser para a vida dele. E isso é muito difícil sim, mas é disso que estamos falando, por isso não pode ser feito na carne. Por isso não pode ser feito como um ato humano. Não dá, não tem como, é impossível. É impossível, irmãos, é impossível. Isso aqui é amor, não é o que nos ensinam lá fora. O que nos ensinam lá fora é um jogo de interesse, que quando a pessoa começa a tratar diferente, você já não tem mais aquela relação que você tinha. Por isso, irmãos, eu vou ser enfático e direto. Não tem como um cristão se divorciar na plenitude do conhecimento de Deus. Não tem como, não tem base teológica para o divórcio. Você vai olhar o divórcio, eu sei que tem gente aqui que tem proponentes, mas quando eu olho para Osés, quando eu olho para Jesus, eu como cristão, na consciência, tá entendendo a minha fala? Consciência cristã, eu não tenho como julgar o meu próximo a ponto de dizer o seguinte, sabe isso que tu fez? É uma ofensa tão grave, ela é tão grave que ela é imperdoável. Tá entendendo a minha fala? Porque aqui talvez a gente tenha, né? Eu sei que uma vez falar até que o César tem uma visão particular acerca de uma questão sobre o divórcio, como aqui é um grupo de abertura de discussão. Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos, eu fico pensando no que nós podemos dizer que pode ser maior do que o amor do Senhor Jesus Cristo. Né? O que pode ser maior? Qual é a ofensa que transcende esse perdão? Que tipo de ofensa pode se subelevar a este perdão? A qual nós temos o direito de dizer, eu não perdoo. Entendeu? Ponto 1. O amor de Deus é imune de influência alheia. Dá uma olhada aí. O amor de Deus é imune de influência alheia. Queremos dizer com isso que não há nada nos objetos do seu amor que possa colocá-lo em ação. E não há nada na criatura que possa atraí-lo ou impulsioná-lo. O amor que uma criatura tem por outra deve ser algo existente nelas. Mas o amor de Deus é gratuito e espontâneo e não causado por nada nem por ninguém. A única razão pelo qual Deus ama alguém acha-se em sua vontade soberana. O Senhor, olha uma frase linda de Deuteronômio, o Senhor não tomou prazer em vós. Pode ler comigo, né? Porque acho que a gente fixa junto. O Senhor não tomou prazer em vós,
nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Amor injustificável, não tem uma justificativa no objeto. O objeto não tem o que oferecer. Aquele objeto, o povo de Israel não tinha o que dizer para a gente falar assim, não, Deus escolheu Israel porque eles eram mais espertos. Deus escolheu Israel porque eles eram mais inteligentes, mais interessantes, mais interessados em Deus. Nada disso. Eles não eram. Eles não eram. Onde isso chega? Coloquei uma frase no Facebook esses dias sobre o fato de que a nossa santificação não pode ser algo que na nossa mente coopere com a nossa justificação. Como assim? Ah, mas eu oro, mas eu jejuo, mas eu subo no monte, mas eu prego, mas eu falo de Jesus, eu já atraí centenas de milhares de pessoas para Jesus e tal. Beleza! A partir do momento que eu pensar que aquilo ali está interferindo no modo como eu sou justo diante de um Deus amoroso, tem algum problema. Porque não há nada a ser feito diante de Deus nos amar. Deus nos ama, ponto, final. Isso pode criar na nossa mente, cara, isso pode gerar um baita de um conforto. Eu vou te dizer por quê. A gente estava até conversando aí com a sobre coisas parecidas. Porque nós tendemos a usar o nosso pecado, eu não sei se os irmãos já fizeram isso, mas uma vez eu me lembro de ter feito isso com bastante claridade. Eu pequei e não consegui orar. E aí uma pessoa falou assim, André, você tá triste, né? Eu falei, pô, nem consegui orar. Por quê? Porque eu pequei. Então a vergonha, o caos mental, sei lá o que, me disse o seguinte, você não tem justiça para abrir tua boca nesse momento. Já aconteceu isso com vocês? Ou não? Eu me senti um crentezinho, assim, né? Um portável, um caixa no bolso. Porque eu medi o amor do Pai pela minha ação. E eu fiz um neso, triste e fadão engano. Porque o que acontece é Deus ama soberanamente. Deus não está disposto e não vai nos amar por nada que fizemos, ou vamos fazer, ou já fizemos, ou vamos fazer e vamos deixar Deus assim, Deus está escandalizado. Ele não vai nos amar mais. Deus perdoe. Deus perdoe. Eu vou no segundo ponto, tá? Porque tem muita coisa para ser dita e aí a gente tem que parar em alguns e outros não. É eterno. Necessariamente Deus é eterno. E Deus é amor. Portanto, como Deus não teve princípio, seu amor também não teve. Mesmo concedendo que esse conceito transcende o alcance das nossas frágeis mentes, contudo, quando não podemos compreender, podemos inclinar-nos em adoração. Como é claro o testemunho de Jeremias 31:3. Com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Que bem-aventurança saber que o grandioso e santo Deus amava o seu povo antes do céu e até a terem sido chamados à existência. Que ele pusera o seu coração neles desde toda a eternidade. Esta é uma prova clara de que o seu amor é espontâneo, pois ele os amou eras sem fim, antes de sequer existirem. A mesma verdade preciosa é exposta em Efésios 1:4-5. Como também nos elegeu nele, podemos ler junto? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou. Caridade aí é uma palavra substitutiva para a palavra amor. Onde chegamos aqui, irmãos? Deus nos amou antes da nossa própria existência. Talvez pudéssemos fazer uma alegoria muito fraca, muito parca com uma mãe grávida. Muito fraca. Tem uma leve possibilidade da gente ver uma mãe acariciando a barriga sem tampouco ver sua criança e conversando com ela sem tampouco você ter certeza ou não se ela... Não, que ela não entende, ela não entende. Ela pode sentir que ela está sendo amada, porque né, os estudiosos dizem que a criança sente quando ela está sendo benquista. Mas pensa numa mãe acariciando sua barriga quando você olha e você vê uma barriga. Agora vamos ser mais abusados. Você pensa numa barriga já de 9 meses. Agora pensa numa barriga de 1 mês e meio. Não tem barriga. Não tem barriga em barriga de 1 mês e meio. E aquela mãe já fazendo assim, meu filho, eu te amo, você é uma bênção, filho, que bom que você está vindo. Tu olha assim, antes desse bebê, ele já é amado, ele já é querido, já é desejado. Agora pensa sem o feto. Quero que você pense numa mãe falando assim, não tem nada lá dentro.
Ah, meu filho, o que você está falando? Com um filho que eu ainda vou ter. Ô, meu filho. E você vai falar, essa mãe tem que se cuidar, tem que levar na psiquiatria, essa mãe. Porque ela tá botando a mão na barriga, ah, meu filhinho, não sei o quê. Se a gente pensar que é a noiva de Cristo, a gente pode deixar a alegoria ainda pior, né? Ah, esse aqui é meu marido. Esse aqui é meu filho. Essa mulher tá maluca mesmo. O marido não existe, filho também não. Mas eu penso que, apesar da brincadeira, eu penso, caramba, Deus nos ama antes de existirmos. Ele já nos amava. Que amor eterno, que amor lindo, que amor independente de ações. Porque você pode pensar assim, não, mas Deus deve estar muito triste comigo quando eu peco. Certamente ele não fica agradado. Eu acho que essa palavra é bíblica. Deus não se agrada. Agora dizer que Deus está tomando Rivotril, porque o que eu estou fazendo... Já pensou? Não, tem gente que acha que deixa Deus no estado de nervo, né? Jesus, quando volta para o trabalho, depois de um dia cansativo contigo, ai meu Deus, Pai, se não fosse a predestinação, já teria largado dele. Você acha que esse é Deus? Não! Ele nos ama antes de tudo que fizemos e vamos fazer. Amor maravilhoso, um amor eterno. Esse aí não dá pra gente imitar desse jeito, tá? Esse aí a gente só tem que admirar, porque se você vier com papo de pré-existência, aí eu vou começar a falar assim, André, antes do mundo eu já te amava. Eu vou começar a orar pra Deus restituir tua sanidade, então. Você é o Henrique Cristi. Cuidado que tem lugar que fala isso. Tem, ó. Cezinha era de lá. E eu também. Eu, César, Adonis e o Arthur. Uma vez eu ouvi 2 bichos de lá falando, não, porque nós temos uma amizade que já dura milhares de anos. Gente, isso aí, loucura, Constantino. Vamos lá. Soberano. O amor de Deus é soberano. Vamos lá. É soberano. Isso também é evidente em si mesmo. Deus é soberano, não deve obrigação a ninguém.